Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Este período que nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Mateus, estamos acompanhando Jesus nesse monte muito alto no qual ele está ensinando aos seus discípulos e às multidões aquela que é a vontade, aquela que é a lei, aquela que é a palavra de Deus, não é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós estamos começando a entrar no penúltimo capítulo que compõe esse primeiro dos 5 sermões com os quais vem organizado o Evangelho de Mateus. O capítulo 6 é um capítulo que começa falando de uma coisa que é muito importante e na qual está a síntese, digamos assim, de todas as bem-aventuranças, a síntese desse sermão, que é na oração do Pai Nosso. O texto que nós lemos hoje salta a oração do Pai Nosso, porque nós já recebemos essa oração durante o tempo da Quaresma. Portanto, agora, nesse período, lendo o Evangelho de Mateus, não se lê a oração do Pai Nosso, porque durante a Quaresma teve uma semana toda ela assim, dedicada muito àquilo que na Igreja Antiga era chamada da Traditio Pater, a entrega da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso a gente deve entender como uma espécie de recapitulação de todo o conteúdo da fé. É a forma orante da fé. Porque na Igreja Antiga havia um equilíbrio muito grande entre 3 pilares da vida de fé. Vou dizer com o termo latino, depois a gente volta e diz em bom português. Chamava-se lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Lei do rezar, lex orandi, lex credendi, lei do crer, lex vivendi, lei do viver. Essas 3 coisas colocadas juntas queria dizer uma coisa só. A igreja crê naquilo que ela celebra e a igreja celebra aquilo que ela crê. E a igreja vive daquilo que ela celebra. A celebração da fé, a vida da fé, não é uma coisa que é só para fazer bonito, para criar rituais, não. É para alimentar a própria fé, parte da fé e retroalimenta a própria fé, dá uma substância à própria fé. E não tem cabimento a gente rezar de uma forma diferente daquela que a gente crê. Lembra que ontem, quando eu falei do Salmo 139, que existem certos versos que a gente não pronuncia, não os lê na liturgia, justamente porque a igreja não repara a nossa linguagem, porque a linguagem humana é uma linguagem performativa. Ela dá uma forma interior. A gente não pode pensar que a palavra seja, como dizia alguns antigos, não, é um flatus votis, um puro sopro. Não é isso. Palavra não é um puro sopro. E na Bíblia, sobretudo, o que é que nós encontramos? Nós encontramos Deus, ali no livro do Gênesis, que tudo cria por meio da palavra. A palavra é chamada de Dabar, não é? Se diz Dabar. E Deus cria pelo Dabar. Deus diz, faça-se a luz, e a luz é feita. E Deus disse, faz isso, e aquilo é feito. Na tradição sacerdotal, assim a gente encontra um Deus que fala e a sua palavra se realiza, a sua palavra se cumpre. É uma palavra que tem uma incidência real sobre a realidade. Assim também a palavra do cristão, sobretudo nesse componente da oração, é palavra que realiza, é palavra que é verdadeira, é palavra que cria realidades. Interessante isso, porque do ponto de vista hoje até científico, vocês sabiam que isso muitas vezes é comprovado, não é? Aqui numa cidade italiana chamada Pavia, que é uma cidade que está perto de Milão, que é onde está das primeiras universidades daqui da Europa, da Itália, ali em Pavia, que é uma cidade onde está o corpo de Santo Agostinho. O corpo de Santo Agostinho está na igreja de San Pietro in Ciel d'Oro, na cidade de Pavia. E naquela universidade de Pavia, foi na faculdade de medicina, alguns anos aí atrás, eu não sei se 3, 4 anos, fizeram um estudo para olhar a sincronia que existe entre a oração e o ritmo cardíaco.
E o resultado da pesquisa é que, seja formas e práticas meditativas como essas que fazem certos orientais e como nós fazemos na recitação do rosário, por exemplo, depois de um certo tempo meditando o rosário, interessante porque eles fizeram isso com o texto em língua latina, porque a língua latina também ela tem uma certa precisão métrica, e eram essas línguas antigas, que eram línguas que eram faladas com uma certa quantidade nas vogais, tudo isso era muito medido, o ouvido antigo ainda era muito atento para isso, não é, de acordo com os casos e as quantidades da palavra. Por exemplo, se você bate na casa de alguém para chamar alguém que está lá dentro, você não diz assim, Maria. Não, você diz Maria, não é? Isso é um vocativo e no vocativo a sílaba fica longa, ela se alonga. Então, nas línguas antigas tinha muito essa precisão, essa métrica que era muito atenta, e era tudo isso também muito ligado à respiração e tudo mais. Então eles fizeram esse estudo, não é, com elétrodos, já não sei mais onde é que vai o acento da palavra, não é? E que acompanhava esse ritmo da oração, e via que depois de um certo tempo de oração havia uma sincronia, um equilíbrio entre o respirar e as batidas cardíacas que acalmavam a pessoa, a repetição daquelas palavras numa determinada onda. Então, para dizer isso, não é que as palavras realmente elas produzem uma força, elas têm um comprimento também energético que hoje em dia se pode, inclusive, cientificamente medir e dizer, não é? Então, tem palavras que a gente ouve, ou que a gente fala, e que a gente sente a agressividade com que a palavra vem, como a gente se sente mal em ouvi-las, e como tem palavras que elevam a gente se sente bem. Pois bem, Deus tem a categoria da palavra, e os cristãos têm uma categoria de palavra, que é a categoria da palavra da bênção, de dizer o bem. A oração, portanto, é uma forma de dizer o bem, de abençoar, de desejar o bem, e Jesus nos ensina a entrar nesse mundo da oração, né? A gente encontra Jesus que está no alto do monte, falando para as multidões, mas agora ele ensina a quem está no meio da multidão a entrar no mais profundo de si mesmo, para que o seu coração se eleve. Como a gente diz na missa, na liturgia, não é? Corações ao alto. É um coração que se eleva, um coração que vai para Deus, justamente porque você entra em sintonia com você mesmo, porque você entra no mais profundo de você mesmo. Então, você se eleva. E a partir disso, há toda a vida que pode entrar num equilíbrio, não é? Numa paz e numa constância. O Evangelho, portanto, de hoje, o Evangelho em que Jesus nos ensina a entrar no mundo da oração, da comunhão com Deus pela prece e pela oração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois os versículos de 16 a 18, saltando do versículo 5 em diante, onde estava o conteúdo da oração do Pai Nosso, porque, como nós já dissemos no início, foi lido no tempo da Quaresma. Portanto, Jesus disse para os seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Aqui, antes de falar da oração, Jesus começa a falar sobre a prática da justiça. Hoje é quarta-feira, não é? Dia em que a gente lembra São José, ali o ícone de São José. São José, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Dizer que um homem é justo, que uma pessoa é justa, significa dizer que ele é santo. Mas na Bíblia, quando se está falando de praticar a justiça, se está falando de praticar a esmola, não é? De dar ao outro aquilo que é necessário para ele. Mas vejam só, que a gente usa essa palavra esmola, que é uma palavra que quer dizer ter piedade, eleison, significa ter piedade, que é se comover diante da necessidade do outro, mas aqui usa a palavra justiça, porque justiça é alguma coisa que supõe direito do outro, que é respeitado. Os padres da igreja dizem assim: olha, aquilo que está sobrando na tua despensa, aquilo que está sobrando no teu guarda-roupa, está faltando na casa de algum pobre. Portanto, a gente vê sempre a prática da justiça como alguma coisa que entra para reequilibrar. Olha qual é o símbolo da justiça: a balança, não é? Para falar de um equilíbrio.
a esmola, a prática da doação, da generosidade, ela deve entrar para reequilibrar a sociedade. E aqui é uma coisa interessante, porque como a gente precisa também de políticas públicas que sejam realmente reparativas de danos históricos que foram cometidos ou que são cometidos e que precisam ser reparados. E enquanto eles não são reparados pela raiz, a sociedade vai viver no desequilíbrio. A dívida histórica que se tem com negros, que se tem com indígenas, com pessoas que foram arrancadas do seu lugar e levadas para um outro. Se isso não tiver política reparativa, vai ficar sempre uma ferida aberta dentro da sociedade que não produz equilíbrio. A gente vai ter os desequilíbrios de gente que a gente vai encontrar vivendo na periferia, vivendo. Quando puxa o mapa para ver se não são pessoas que historicamente estão ligadas a todo um sistema de exploração e de injustiça cometido historicamente. E aí a violência vai sempre gerando outros tipos de violência. Por isso é necessário, então, a prática que seja a prática da justiça. E hoje em dia a prática da justiça nos levaria a não pensar apenas em dar esmola aos outros, mas, por exemplo, em formas de contribuição social, de pagamento de imposto que fosse fiscalizado de uma forma tal que ao ser humano não fossem mais dadas esmolas, mas houvesse realmente um direito que fosse respeitado. Eu gosto sempre de lembrar Luiz Gonzaga, né, que diz assim: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Por isso que Jesus diz assim: ó, fiquem atentos quando vocês forem praticar a justiça de vocês, para não fazer na frente dos homens só para serem vistos. Esse é um primeiro aspecto. Porque a prática da generosidade é alguma coisa que deve ajudar o ser humano a se tornar semelhante a Deus. Foi o que nós ouvimos ontem. O Pai é aquele que manda o sol para bons e para maus, manda a chuva para justos, para injustos. Portanto, na medida que a gente é generoso e que a gente é bom, a gente imita a Deus. A gente está sendo semelhante a Deus, está correspondendo àquela que é a nossa natureza, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não precisa agora a gente querer gastar o tempo da gente querendo ser visto. Mas a gente vive na sociedade da imagem, uma sociedade da idolatria. Essa imagem, essa sociedade da idolatria deixa a gente um bocadinho doido, né? Se a gente vai fazer uma foto, a gente dá uma murchadinha na barriga. Eu estou aqui escondendo a minha, né? A gente dá uma murchadinha na barriga para não parecer que tá barrigudinho demais. Se a gente é assim todo cheio de ruga, aí bota uns filtros para cobrir as rugas da gente, para a gente não aparecer. Quer dizer, a gente quer de qualquer forma ficar bem na fita, a gente quer esconder a realidade, a gente quer tomar café, descafeinado, né? Bebidas alcoólicas sem álcool. Quer dizer, a gente vai vivendo numa sociedade de faz de conta, de fantasia, do é o que não é. Do é o que não é. Então a gente deixa de valorizar o que é a essência para viver de aparência. Esse é um tipo de sociedade que adoece a gente, porque na verdade a gente não corresponde àquilo que é, né? A gente, quando vivemos nessa sociedade da exposição da imagem, qual é a imagem que a gente mostra? Geralmente é a imagem de que a gente está bem, é a imagem do que é o melhor, é a imagem de quem conseguiu, não é, evoluir. Nunca é a imagem da derrota, nunca é a imagem da tristeza. Se a gente não está bem, a gente não faz a chamada de vídeo do outro, para o outro não ver que a gente está com a cara triste, não sei o quê. Quer dizer, onde é que a gente vai parar? Vivendo sempre dessa forma, querendo aparentar alguma coisa. E Jesus hoje chama essa atenção para isso, não é? Porque se a gente vai vivendo na vida da aparência, a gente vai recebendo a recompensa daqui de baixo. Às vezes não. É preciso a gente saber resistir para encontrar uma recompensa daquele que é a nossa imagem, ou melhor, de quem nós somos a imagem e a semelhança, que é do nosso próprio Pai. Então Jesus hoje vai orientando o nosso coração para o Pai que está nos céus, como ele ensinou a gente a rezar: Pai nosso que estás nos céus. E o Pai que está nos céus, aqui é uma coisa muito interessante, não é o Deus que está distante, mas ele é o Deus que está presente e é o Deus que vê as coisas que estão escondidas. Aí Jesus diz: por isso, quando tu deres uma esmola, não toques a trombeta diante de ti, porque se a gente toca a trombeta diante da gente para dar esmola a alguém, a gente está chamando a atenção para a pobreza do outro, para a necessidade do outro, a gente acaba humilhando o outro sem necessidade.
não é? Se o outro já tem a necessidade, já está mal por aquela situação, por que a gente precisa alardear? Então Jesus diz, olha, dá com a direita, porque a esquerda não saiba. Faz o bem sem precisar de propaganda, sem precisar sair trombeteando, porque a nossa propaganda pode causar mal-estar para o nosso irmão. E aí Jesus continua dizendo, né, que os hipócritas fazem isso nas suas sinagogas. Hipócritas é uma palavra, hipocrités, que significa ator. Não é? Então tem gente que vive assim como se a vida fosse um teatro, não é? Fazendo as apresentações, querendo causar impacto, querendo lacrar. Essa é a linguagem dos nossos dias. Aí Jesus diz, ao contrário, quando tu deres a esmola, que a esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique no oculto, e o teu Pai que vê o oculto te dará recompensa. O Pai nosso que está nos céus não é o Pai que está distante, é o Pai que está no oculto. Portanto, os monges antigos, eles diziam assim, Celum cella, o céu é a cela, o céu é o teu quarto. De viver de uma forma tal no nosso quarto que ele seja o nosso céu, ou seja, viver no escondimento como se estivéssemos, porque realmente estamos na presença de Deus. Mas não é aquela onisciência de Deus que está vendo as coisas para depois cobrar da gente, né? É o Deus que está vendo para nos dar a recompensa, para nos recompensar. Interessante porque penso, não é uma palavra também que em latim, pensum, significa, como uma espécie de curativo, é colocar um curativo. O Pai é esse que também coloca o curativo, porque muitas vezes para a gente ser bom, dói, não é? Quem vai trabalhar com um pincel, como pintor, etc. Uma bailarina, a gente olha a bailarina de Kyla no palco, dançando toda. Vai olhar para os calos que essa mulher tem, não é? Um monge, muitas vezes, ele ali tão tranquilo na sua meditação, não é como se nada tivesse acontecendo. Agora vai olhar o joelho do monge que fica ali ajoelhado horas e horas, ficam com calos no joelho. Então, portanto, o Pai que dá a recompensa é o Pai que coloca um pensum, que coloca um curativo naquelas feridas que nós causamos para fazer o bem, não é? Porque às vezes existe não é? Lesão por esforço repetitivo. Isso acontece em tudo uma obra de beleza que a gente vê falando do Aleijadinho, não é? Que tinha umas dificuldades dele de física, mas que piorava sempre cada vez mais pelo seu próprio trabalho, por aquilo que ele fazia. A mão do lavrador, a gente olha o campo belo, tudo muito bonito, a colheita que faz, mas as mãos vão estar calejadas do trabalho do dia a dia. E o Pai coloca o seu curativo, ele recompensa, ele pensa de novo naquilo, ele olha para aquilo que a gente fez e que causou, não é, as dores na gente. Diz aqui Jesus, quando orardes, não sejam como esses atores, não é? Que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas, só para serem vistos pelos homens. Em verdade eu digo para vocês, já receberam a recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está no oculto. Deus que vê o que está oculto. Eu já disse isso para vocês, que a palavra grega que está aqui no Evangelho para falar do que está traduzido como quarto, tameion se pode ser traduzido também como dispensa. E eu acho que é uma coisa muito interessante, porque se eu entro na dispensa, a dispensa é o lugar onde a gente vai colocando, não é, as coisas da gente. Poderia ser traduzido também como um celeiro. Lembra daquele homem, não é, que trabalhou muito, depois quebrou o celeiro dele, fez um celeiro novo e achou que ele estava seguro por causa das coisas que ele tinha dentro do celeiro dele. E ele diz, naquela noite Deus vai pedir conta da alma dele. Portanto, entrar naquilo que são as coisas que nós possuímos, para rezar a partir desse lugar, para justamente também a gente ver que, olha, eu podia jejuar dessa roupa, não é? Eu podia jejuar dessa comida, eu poderia fazer uma obra de justiça a alguém dando isso. Então, fazer um espaço de oração naquele lugar que é o lugar onde a gente tem as reservas da gente. Mas isso é fisicamente, mas isso também é internamente, não é? Entrar no mais profundo da gente e ver onde é que nós estamos, para dali a gente também poder oferecer aos outros. Então Jesus também fala de quando entrarmos no jejum, não ficar com o rosto triste, como fazem os hipócritas, não é? Mas ao contrário, eles fazem o jejum
2 vezes por semana, não é? Os fariseus. Então Jesus aqui, e na verdade a lei só pedia um dia de jejum, que era o dia do Yom Kippur, mas essas pessoas, que era parte do movimento dos fariseus, eles fazem mais dias de jejum. O risco é a gente pensar que a gente é sempre melhor do que os outros, porque pratica mais essas coisas, e querer aparentar melhor do que os outros. E Jesus disse, olha, se você vai fazer jejum, tá bem, quer fazer o seu jejum 2 vezes por semana, faça, mas disfarce. Faça, mas disfarce, não precisa chamar a atenção, não é preciso que os outros percebam o que é que você está fazendo. Esse trabalho feito no oculto, feito no segredo. Lembra do evangelho de domingo? Que o grãozinho da mostarda, ela vai crescendo no silêncio, no segredo, no oculto. Lembra aquilo que eu falei do fermento, né? Que Jesus também diz isso em uma das parábolas, o fermento que vai crescendo ali escondido dentro da massa. Jesus disse que a gente é o sal da terra. O sal some dentro da comida, não fica ali em evidência. Se o sal ficar evidente demais, estragou a comida. O nosso fígado, o nosso rim, o nosso coração, eles não estão trabalhando. Se a gente notou o coração da gente, foi porque alguma coisa de errado aconteceu. Ou a gente correu demais, acelerou alguma coisa e que não deveria ser daquela forma, né? Então, portanto, hoje peçamos a graça da discrição, não é? Do saber viver nessa forma muito discreta, muito serena, a espiritualidade do silêncio, a espiritualidade do repouso, do escondimento. Jesus fala do Pai que vê as coisas em segredo. Jesus viveu 33 anos, é o cálculo que se faz hoje. 30 anos Jesus viveu escondido naquela cidade de Nazaré, vivendo como simples filho do carpinteiro. Portanto, Jesus é aquele que entende do viver no segredo, Jesus é aquele que entende o que é viver oculto. Lembra que domingo nós celebramos a festa de Santo Antônio? Santo Antônio era um homem prodigioso, tinha uma memória que diziam os contemporâneos dele, que se queimassem todas as Bíblias do mundo não tinha problema não, porque Santo Antônio era capaz de reproduzir a Bíblia inteira à memória, era prodigioso. E eu não acho que isso era um exagero não, eu não acho que era questão literal, eu acho que era literal mesmo. Olha, eu fiz um dia desse, durante a quaresma eu fiz um vídeo, uma live com a minha mãe, que tem 92 anos de idade. Eu fui puxando umas histórias que ela sabia a memória. O passado era assim, as pessoas decoravam muitas coisas, decoravam muita poesia, muita memória. Então, de fato, Santo Antônio realmente era um homem muito prodigioso. O povo antigamente não tinha coisa para desconcentrar, para tirar a atenção. Eu estou aqui agora fazendo essa live, você pode estar fazendo essa live, eu estou vendo a live, daí está chegando uma mensagem pelo WhatsApp, a gente está olhando a mensagem do WhatsApp, está chegando uma coisa no computador, a gente quer ser multitarefa e a mente não se concentra numa coisa só. Então esses homens eram pessoas que se dedicavam a uma coisa só. Mas Santo Antônio, que era primeiro monge agustiniano em Portugal, quando ele viu passar por ali uns franciscanos indo para o Marrocos, e que depois esses homens foram martirizados no Marrocos, ele sentiu o desejo de seguir o caminho dos franciscanos. Ele foi para evangelizar no Marrocos, ou seja, foi correr risco de vida. O que acontece é que uma tempestade desviou o navio de Santo Antônio do Marrocos e jogou na costa italiana. E depois ele encontra-se com São Francisco, não é? Participa do famoso capítulo das esteiras, e São Antônio era um doutor de teologia e estava vivendo em um convento. Chegou um dia de uma ordenação e Santo Antônio estava lá trabalhando na cozinha, acho que trabalhava na copa, na cozinha, fazendo limpeza do convento, nesses trabalhos bem humildes. Como o bispo não estava muito bem naquela ordenação, o bispo disse que não tinha condição de fazer a homilia e perguntou se não tinha algum dos frades que pudesse fazer a homilia. Aí alguém lembrou que Santo Antônio era teólogo e então chamaram Santo Antônio e pediu a Santo Antônio para fazer a homilia. E Santo Antônio, depois que fez aquela homilia, foi reconhecido na grandeza que ele era. Ele então passou daquela hora em diante a ser esse grandíssimo pregador, não é, que é até chamado de martelo dos hereges, não é, porque ele botava todo mundo no lugar certo, arrebentava com as heresias, não com os hereges. Ele era martelo das heresias, porque Santo Antônio era um homem da paz franciscana. Ele amava todas as pessoas como Francisco amava. Agora, como Deus, ele era aquele tipo que detestava o pecado, mas amando o pecador. Ele não tolerava os erros, mas as pessoas que erravam, ele buscava amando-as, chamá-las para o caminho reto, para o caminho de Deus. Portanto, então, Santo Antônio
ali, estava escondido e foi de repente descoberto. Então que a gente também faça assim, como esse exemplo de Jesus, que sabe viver no escondimento, nesse exemplo dos santos como Santo Antônio, que ali na tranquilidade a gente possa saber viver a cada dia, mas se também chegar a oportunidade que a gente tenha que apresentar a luz da gente, que a gente não se esconda, porque a luz precisa ser colocada no lugar onde ela possa iluminar. E que essa palavra de Deus hoje vai iluminando a nossa vida, iluminando os nossos corações. Eu quero abraçar aqui a Gal, que está dizendo assim: eu preciso do dom do silêncio. Todos nós, viu, Gal? Juliette, um abraço para você, um abraço para Ana Caldas, né? Um abraço para a Odaléia. Aqui, um abraço para quem mais, além de Odaléia, quem é que vem depois? O negócio está aqui travando, vamos passando. Darcy Sampaio, ela disse que está contente porque hoje está conseguindo participar ao vivo. Um abraço então para ti. Um abraço para Jussara, para Marcelo Mendes, para Lilia, para a escritora História, para Vani Brito, para Neuza Andrade, Padre Anselmo, um abraço também para ti, muita saudade aí, vocês aí em Piracicaba, Diocese de Piracicaba, um abraço grande para você, nossas saudações também ao nosso querido Padre Kleber e aos seus familiares. Um abraço à irmã Eronildes, para Everilda Menezes, para Thaís Janaína, Will Oliveira, Fernanda Mendes, dizendo que é a melhor maneira de começar o dia. Fernanda, que bom, fico feliz, não é, de que você possa estar aqui com a gente, começando bem o seu dia por meio dessa live. Alessandra, querida, hoje eu já sei quem é essa Alé de Andrade. Alessandra aqui participando desse nosso vídeo. Alessandra é uma amiga queridíssima, não é, a quem eu quero tanto bem. Fomos colegas no ensino médio aí em Amargosa, naquele tempo, no famoso curso de magistério, que era um bem imenso. Depois filha de Conchita, não é, e depois pelo lado paterno, depois eu fui ser pároco na cidade onde tinha nascido o GG, o pai Geraldo, o pai de Alessandra, e acabei conhecendo a avó, uma santa mulher, e conheci as tias, inclusive uma delas é a superiora das franciscanas hospitaleiras, a irmã Conceição Ribeiro. Um abraço também aqui para João Rosário, para o Padre Juarez Farias, para Fernanda Mendes, para Nayara, para Adriano Barcel, bom dia aqui para o Wilde Souza, Joyce França, um abraço para você, Joyce, Deus te abençoe. Mônica, Deus te abençoe e te guarde. O Padre Rânio Guerra também, bênçãos de Deus aí para vocês. A Isabel da Costa, minha comadre, está aqui hoje, dá um beijo aí na minha afilhada. A Isabel está aqui do lado, está ali em Frankfurt, na Alemanha, mas é conterrânea de Bia Cláudia, que está aqui acompanhando a gente também, e é de Belo Horizonte. Um abraço para Rose Santos, para Fal Reisena, para Leo Passos, quem mais eu tenho aqui? Para o Pedro Miguel, um abraço grande para você, para Lani Nascimento aí em Ilhéus, um abraço para você. Eu penso que aqui eu consegui, saudando todo mundo que foi aparecendo, que eu fui vendo aqui no meio dessa nossa live. Se por acaso eu falhei aqui com alguém, peço perdão, peço desculpas. Peçamos a Deus que nos abençoe com a sua graça, com a sua bênção, com o seu amor. Que o nosso dia seja realmente um dia cheio da graça de Deus, nosso Senhor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te defender. O Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar. O Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não te esqueças, o Pai está oculto dentro de ti. Santo Agostinho gostava de dizer assim: meu Deus, eu ficava te procurando fora e tu estavas dentro de mim. E ele também dizia: volta para dentro de ti, porque é no homem interior que Deus habita. E
Jesus mesmo diz, não é? Para não ficar citando Santo Agostinho, vamos ouvir mesmo o que é que Jesus diz assim no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 23. Quem me ama realmente guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Portanto, guarda uma palavrinha desse Evangelho de hoje, cultiva essa palavra, mastiga essa palavra, tenta viver essa palavra nessa certeza de que o Pai e Jesus vão entrar não, eles estão dentro de você, e você cultivando essa palavra, os seus olhos vão se abrir. Um dia abençoado, fiquem com Deus.